A paz do Senhor Jesus, meu nome é Valdilene, estarei trazendo a lição 7 aos adolescentes de 13 e 14 anos. Antes de começar a lição, eu quero agradecer a cada um que tem se inscrito no canal, a cada um que tem dado like, a cada um que tem deixado seu comentário aí para que essa palavra ela venha chegar a muitas pessoas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Começando a lição de hoje, que diz assim: vista-se do que é bom. E aí, para começar a lição, eu coloquei uma frase escrita. E aí, o que eu faço? Eu vou estar passando, mostrando para eles, para os adolescentes, essa frase, pedindo para que todos leiam junto. Quem representa Jesus para todo o seu povo? Quem representa Jesus para todo o seu povo? Eles podem ficar pensativos ou até citar quem. Aí eu vou estar virando. Quem representa Jesus para todo o povo seu? Eu, você. Se eu e você, nós representamos todo o povo de Jesus, então agora vista-se do que é bom, que é o tema de hoje. O texto, o livro qual nós estaremos falando é a carta aos Colossenses, que se encontra Colossenses 3, do versículo 1 ao 16, e o destaque bíblico se encontra em Colossenses, capítulo 3, o versículo 12, que diz assim: vocês são povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Esse é o nosso destaque de hoje. Começando a lição, aqui está falando assim, junto ao Pai, que está dando um exemplo de quem nós éramos, e vai estar explicando. Os objetivos de hoje são a nossa nova condição em Cristo, destacar a necessidade de pensarmos nas coisas do céu e reafirmar o compromisso que devemos ter com a santidade. Objetivos de hoje: mostrar nossa nova condição em Cristo, destacar a necessidade de pensarmos nas coisas que são do céu e reafirmar o compromisso que devemos ter com a santidade. Esses são os 3 objetivos de hoje. Junto ao Pai. Aqui tem 3 exemplos que é dado. Exemplo A, momento em que fomos mortos com Cristo. Momento em que fomos ressuscitados com Cristo, que esse é o B. E o C, momento em que fomos escondidos em Cristo. Fomos mortos em Cristo. Como explicar isso aos adolescentes? Como nós damos o exemplo como fomos mortos? O exemplo é o batismo. O batismo ali deixa bem claro que ao momento que você aceita a Jesus Cristo como seu Salvador, se arrepende dos pecados, ali você desce ao batismo. Está morrendo com Cristo. Ressuscitando, quando você levanta, ressuscitou com Cristo. E o exemplo C, que o momento em que fomos escondidos em Cristo. Somos escondidos em Cristo, como aceitamos a Cristo, estamos, através do seu sacrifício na cruz, escondidos nele. Nossa vida não é mais a do mundo. Estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Estamos apenas no mundo, mas somos peregrinos aqui. Mas estamos escondidos em Cristo. Nosso prazer não está no pecado, mas na santidade, em servir a Cristo, em fazer a sua vontade. Em Cristo somos novas criaturas, ressuscitados e escondidos para desfrutar de um relacionamento pleno com Deus e com o próximo e com a criação. Pensando no que importa. Hoje há muitas coisas que importam a todos nós, como um bom emprego, uma profissão, no caso dos adolescentes,
conseguir passar para uma próxima série, um próximo ano na escola, conseguir bons amigos, continuar aquela amizade. Para eles existem muitas coisas que para eles é o que eles devem pensar e colocar como o que importa. Mas na lição tem aqui que nós precisamos pensar nas coisas que são do alto. Mas como assim? Pensar nas coisas que são do céu, do alto. Mas espera, eu estou aqui na terra, no mundo, então não devo fazer nada que tem aqui no mundo? Não, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa ir à igreja, você precisa fazer algo para Deus aqui na terra, sim. O apóstolo Paulo convoca aqueles que nasceram de novo a concentrar seus pensamentos nas coisas lá do alto e não nas coisas daqui da terra. Por que ele diz isso? Precisamos empenhar tempo pensando nas coisas de Deus e do seu reino. Nossa vida não deve ser refém de pensamentos temporais, medíocres e sem esperança. Antes deixe ser oxigenado à eternidade. Pelo céu, devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, pois as coisas que são necessárias nos serão acrescentadas. Pensar nas coisas do alto não significa alienação com as coisas de baixo, pelo contrário, é um convite a colocar as coisas em seu devido lugar. É viver na terra e tirar os olhos e não tirar os olhos do céu. É possuir endereço fixo, lembrando-nos que somos peregrinos e conquistar coisas sem ser conquistada por elas. É ter consciência de que estamos no mundo, mas não somos do mundo. É viver a liberdade oferecida pelo Evangelho de Cristo e não a libertinagem. É enfrentar a vida sobre uma perspectiva celestial. É o que eu já falei. Pensar nas coisas do céu não é deixar as coisas aqui da terra, deixar de trabalhar, deixar de estudar, deixar de comer, deixar de conversar com amigos, deixar de ir na igreja. Não, não é isso. É pensar que nós temos um endereço fixo, sim. E esse endereço fixo vai ser lá no céu. Então, aqui na terra vivemos, mas não pensamos que é só aqui na terra, pensamos que é além disso. Vestindo a roupa da santidade. Para estar explicando esse tópico, eu fiz algo aqui, que é isso daqui. Gente, eu fiz um desenho de um contorno de um corpo humano. Esse corpo humano, ele vai estar representando a natureza, né, a natureza antiga. Natureza que está em pecado, escravo do pecado. Eu fiz nessa cor que o bonequinho, né, dá para vocês verem, o homem que tá, né, dá para ver. Eu fiz com essa caneta piloto. Por que eu fiz nessa caneta? Dá para vocês verem o contorno desse bonequinho. Mas o que está escrito aqui é os pecados que a pessoa que não está em Cristo, que não está escondida em Cristo, ela pratica. O pecado, né, muitos pecados, ódio, sexualidade, imoralidade, cobiça e entre outras elas. E aí, para estar explicando, eu fiz assim, com essa caneta, mas para eles, dá para eles verem e por quê? Se eu fizer com outra caneta, aí não dá para fazer essa experiência que eu faço aqui com eles. Por isso eu faço nessa caneta. Caneta piloto tem outras cores, mas nas outras cores não vai apagar, para poder dar um exemplo melhor para que eles venham entender. Entender o quê? Que a nova natureza, né, essa nova natureza, ela só aparece quando você vence a velha natureza. Então, como que nós vencemos a velha natureza? Em Cristo, né? Em Cristo, aceitando a Ele como nosso Salvador, nós já estamos dando um passo à frente. E quando nós deixamos o Espírito Santo nos direcionar, quando nós deixamos Ele nos convencer do pecado, aí nós conseguimos vencer essa velha natureza. E aí, dando exemplo, eu vou colocar aqui. E aí eu faço assim. Quando a gente deixa o Espírito Santo guiar a nossa vida, aí o que vai acontecer com o que nós praticávamos antes? Eu vou tá espirrando isso daqui
que assim, nós praticávamos quando estávamos no mundo o ódio, a raiva, mentira. Éramos escravos do pecado. E aí, quando Cristo nos salvou na cruz, e aí nós deixamos ele aparecer. Por quê? Nós estamos escondidos em Cristo. E aí o que acontece? Nós deixamos Jesus Cristo aparecer. O Espírito Santo, ele está nos conduzindo a fazer o que é correto. E aí tudo aquilo que essa velha natureza ela praticava, como a raiva, o ódio, né, a imoralidade e tudo que não agrada a Deus. E aí isso é apagado, porque nós deixamos de fazer o que essa velha natureza fazia. E aí o que aparece? Aparece Cristo. Se nós estamos escondidos em Cristo, ele precisa aparecer. Como que ele vai aparecer? Através das nossas atitudes, através das nossas ações. E aí aparece o quê? Quando nós deixamos Jesus Cristo aparecer, estamos escondidos em Jesus Cristo. Então, praticamos a bondade, a humildade, a paciência, a delicadeza e a misericórdia. E aí, por que eu falei que tem que escrever com a caneta piloto dessa cor? Porque aqui eu coloquei limão. E aí, quando nós estamos explicando que quando essa velha natureza, ela pratica isso, mas nós acreditamos, cremos em Jesus Cristo, e aí deixamos o Espírito Santo nos conduzir, aí, como nós deixamos Cristo aparecer através das nossas atitudes, as atitudes erradas, elas vão sendo apagadas. Nós vamos deixando de praticar. E aí o que aparece? As ações que nos lembra, que mostra que realmente somos cristãos. Então fazemos dessa forma para estar explicando e para eles entenderem. E aí o que eu fiz? Eu escrevi essas novas atitudes atrás da folha de sulfite. Porque aí quando a gente apaga com o limão, eu coloquei aqui para a gente estar espirrando. Quando nós apagamos, eu vou espirrando, vou explicando e aí vai aparecendo essas palavras que estavam escritas atrás das palavras da folha. Eu gosto de fazer muito isso porque os adolescentes gostam, né? E eles acham interessante, sempre perguntam para mim o que eu coloco, né? E eu sempre explico e até eles pedem para que eu venha fazer de novo. Aí eu explico para eles estarem fazendo. Tem hora que eles acham que é mágica. Eu falei, não, é química. Né? Nós usamos um pouquinho de química para estar fazendo isso. Então, eu gosto sim de estar fazendo algo diferente, algo novo com eles. E para encerrar a carta aos Colossenses, estarei lendo aqui uma conclusão da carta aos Colossenses, que diz assim: a carta aos Colossenses foi escrita provavelmente entre 58 e 62 depois de Cristo. Paulo escreveu quando estava preso em Roma, e sua finalidade era combater algumas heresias que estavam ensinando nas igrejas, e portanto ameaçando o futuro espiritual daquela comunidade. A maior lição para nós hoje é a suficiência total e completa em Cristo, em nossas vidas, tanto para nossa salvação como para nossa santificação. Devemos conhecer e entender. Devemos conhecer e entender o Evangelho de modo que não seremos enganados por essas novas heresias e teologias desse século. Qualquer outro evangelho que não mostre Jesus como nosso Salvador e único mediador, como o único caminho, que seja anátema. Somente Jesus nos leva a Deus, não há outro caminho. Por isso, precisamos conhecer cada vez mais a palavra da verdade. Ele demonstrou um verdadeiro amor morrendo na cruz e ressuscitando para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Mesmo estando no mundo, não somos do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, que se encontra em João 17, 15 ao 17. Nossas novas vestes são roupas de santidade, amor, paz e perdão. Somos seu povo e por isso vista-se do que é bom. Somos seu povo, então vista-se do que é bom. Em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer a cada um que tenha aí dado seu like, quero agradecer em nome de Jesus a cada vida, a cada pessoa que tem compartilhado e tem sido também um semeador dessa semente que está sendo a palavra de Deus, que é a palavra de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.